Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Queiroz, e os objetivos da nossa aula de hoje dizem respeito, principalmente, a identificar o papel da ONU na atualidade e reconhecer os objetivos de acordos econômicos e políticos existentes entre os mais variados países existentes na superfície terrestre, tá ok? Então, bora lá para alguns questionamentos? Você consegue reconhecer os tipos de acordos, sejam eles econômicos ou políticos, existentes entre os países? Você sabe, o que você sabe sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas? Então, essas são algumas das questões e das reflexões que iremos fazer hoje na aula relacionada às organizações internacionais existentes no planeta Terra, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que são as relações bilaterais e as relações multilaterais existentes? As relações bilaterais são aquelas existentes entre os estados, entre dois estados, e se baseiam em variados interesses. Sejam esses interesses econômicos, sejam interesses políticos e sociais, como a questão da imigração, e de segurança também nacional, entre diversos outros tipos de relações ou de interesses entre esses dois países, tá ok? Com relação às relações multilaterais, nós podemos dizer que envolvem 3 ou mais estados e geralmente os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes daquele grupo, tá ok? Mas e as relações entre os países? Como elas foram se dando ao longo do tempo, ao longo do tempo entre esses países? Então, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, os países vencedores deste conflito estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional, tá ok? Entre eles, a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente, bem como também o respeito aos direitos humanos entre todos os países existentes aí no planeta Terra. E para concretizar esses valores, foram criadas as organizações multilaterais para auxiliar no desenvolvimento dessas relações e para garantir também a manutenção, ou seja, da paz, ou seja, da proteção do meio ambiente e também do respeito aos direitos humanos. Tá ok? Entre essas organizações mundiais, e que diz respeito principalmente à questão econômica, em 1944, na cidade de Bretton Woods, se deu os pilares dos atuais sistemas monetário e financeiro internacional. Por conta que neste país, 45 países que venceram, principalmente que foram os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, se organizaram para poder estabelecer o que seria de identidade econômica por todos os outros e que os demais países também deveriam seguir, tá ok? Nisso, nós também, a partir deste momento, cria-se posteriormente o BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que mais tarde passou a integrar o Banco Mundial, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que auxilia todos os países no desenvolvimento das questões no que dizem respeito aos dinheiros e empréstimos, principalmente para aqueles países mais pobres, mais subdesenvolvidos. Além disso, nós também já tivemos ao longo de toda a nossa história o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, que foi posteriormente substituído pela OMC, Organização Mundial do Comércio, tá ok? Uma outra vertente muito importante e necessário para que nós possamos entender essas relações e principalmente as relações comerciais diz respeito ao Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, ele é o quê? Ele utiliza critérios próprios para concessão de recursos destinados tanto a obras e empreendimentos em países que estão em desenvolvimento ou aqueles países que são menos desenvolvidos. E por isso a missão do banco é alcançar o duplo objetivo, qual seja, de erradicar a pobreza extrema existente na superfície da Terra e de construir uma prosperidade compartilhada, para que os países que são menos desenvolvidos consigam, assim, ter um maior
desenvolvimento econômico, político e até social perante as demais nações que são mais desenvolvidas. Então vamos lá, para o primeiro quiz, ou para a primeira questão que nós estamos levantando aqui para vocês. Essa questão é da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, lá do Nordeste brasileiro. Então, a Conferência de Bretton Woods foi realizada em 1944 nos Estados Unidos e definiu uma nova ordem econômica entre os países capitalistas, com o objetivo de ampliar a integração da economia mundial. Para a efetivação dessa nova ordem econômica, foram criadas as seguintes instituições, tá ok? Então, todas aqui são instituições, exceto uma. Então, letra A, o Banco Mundial para prover recursos correspondentes à geração de infraestrutura em vários países. B, o FMI, com o objetivo de estimular o comércio internacional. Letra C, a OMC, Organização Mundial do Comércio, que posteriormente substituiu o GATT. Ou letra D, o Comecon, criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista. Bora lá pensar um pouco sobre essa questão. Já já voltamos com a resposta.
Tudo tranquilo? Vamos para a resposta dessa nossa primeira pergunta, dessa nossa primeira indagação? Então, a partir dessa questão relacionada à Conferência de Bretton Woods e qual das alternativas não dizia respeito principalmente ao objetivo para com aquela conferência que tinha como objetivo específico definir uma nova ordem econômica entre os países capitalistas, a única que não está de acordo é a letra D, o Comecon, que foi criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista e não a economia capitalista, tá ok? Até porque durante a ordem bipolar, após 1945, quando termina a Segunda Grande Guerra Mundial, até 1991, com a fragmentação ou com a nova reorganização da unificação da Alemanha, nós temos um período chamado período bipolar, onde existia, de um lado, representando o capitalismo os Estados Unidos e, de um outro lado, representando as forças socialistas, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha como potência maior naquele momento a atual Rússia, tá ok? Então, o Comecon ele foi criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista. Já do lado capitalista, foi o Plano Marshall que foi criado, para que pudesse dar um auxílio, um desenvolvimento aos países capitalistas e que foram alguns deles destruídos durante a época da Guerra Fria. Tá ok? Então, bora lá. Além da questão que nós acabamos de conversar aqui, uma outra questão muito importante, uma outra organização necessária ser conversada, ser dialogada e discutida aqui com vocês, caros estudantes, é sobre o FMI, Fundo Monetário Internacional, que fornece empréstimos a países com dificuldades financeiras, tá ok? E tem como objetivo básico zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional através dessa promoção da cooperação e da consulta de assuntos monetários entre todos os países membros, tá ok? Então, além de toda essa questão relacionada à importância e necessidade de se entender o FMI, a gente já vai para uma outra questão para conseguir pensar e refletir e levantar mais questões sobre a importância e necessidade das organizações mundiais, tá ok? Então, analisando as organizações mundiais, descreva os principais objetivos, tanto do Banco Mundial quanto do FMI, tá ok? Do Fundo Monetário Internacional. Bora lá!
Conseguiram responder essa questão aí que nós trouxemos para que vocês pudessem pensar e refletir sobre as organizações mundiais e principalmente o Banco Mundial e o FMI? Então, vamos lá para a resposta. Então, a missão do Banco Mundial é o quê? É alcançar o duplo objetivo de diminuir ou erradicar a pobreza extrema e de construir uma prosperidade compartilhada, para que grande parte de todos os países tenham possibilidade de se desenvolver economicamente, socialmente e financeiramente, né? Obviamente. Utiliza de critérios próprios para a concessão de recursos destinados às obras e empreendimentos em países que estão em desenvolvimento, bem como também para aqueles países que são menos desenvolvidos, tá ok? No que diz respeito ao FMI, nós podemos perceber que o objetivo básico do FMI é zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional. Através do quê? Através da promoção, da cooperação e da consulta de assuntos monetários entre os países membros e fornecer também empréstimos a países com dificuldades financeiras, tá ok? Além do FMI, além do Banco Mundial, nós temos também uma outra organização muito importante e necessária, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, essa organização ela foi criada em 1945, após a Segunda Grande Guerra Mundial, para ajudar no desenvolvimento desses países que tiveram alguns problemas financeiros, econômicos, por conta dessa Segunda Grande Guerra Mundial. Então, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional, apresenta-se de órgãos e programas que auxiliam esses países a melhorarem ou a tentar melhorar o seu desenvolvimento financeiro, econômico e social também, e apresenta a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, que é muito importante. Então, a partir de agora, nós vamos ver as questões sobre a ONU relacionadas à Assembleia Geral e ao Conselho de Segurança. A Assembleia Geral é o quê? Então, a Assembleia Geral, ela constitui a principal Assembleia Deliberativa, ou seja, que delibera, que organiza as ações desta organização, tá ok? Composta por todos os Estados-membros que fazem parte da ONU, dirigida por um presidente que é eleito entre esses países, tá ok? Além disso, nós temos o quê? Nós temos o Conselho de Segurança, que é um órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os Estados-membros da ONU. Então, composto por 15 Estados-membros, 5 deles são permanentes. Quais desses estados são os permanentes? Os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China. Ou seja, nesses 5 aqui, eles sempre estarão nesta organização. Os demais sempre está tendo uma troca, uma mobilidade desses outros países. E 10 membros temporários eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. Então, é o único órgão da ONU com poder decisório, sendo, portanto, um dever, o respeito às decisões tomadas por ele. Então, tudo que se é deliberado pela Assembleia Geral, né, e principalmente pelo Conselho de Segurança, é um dever que deve ser respeitado e acatado por todos os países que fazem parte da ONU. Tá ok? Então, o que nós vimos nesta aula? Então, nessa aula, nós aprendemos sobre o papel da ONU, da Organização das Nações Unidas, na atualidade, outras organizações também, como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, e essas relações que são estabelecidas entre os países e com essas organizações mundiais que acabamos de falar, como a ONU, como o FMI e como o Banco Mundial também. Espero que tenham gostado e até a próxima.